sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui para compartilhar uma palavra abençoada com você, uma mensagem que o Espírito Santo tocou muito forte e eu creio que vai falar ao seu coração. Você que muitas vezes tem esperado há muito tempo por uma resposta, por uma direção de Deus, por um milagre. Hoje você vai entender muitas coisas que acontecem no mundo espiritual. Por que será que as coisas demoram tanto tempo? E você vai começar a entender que na verdade não tem nada de errado. Existe um processo que acontece desde a primeira vez que você ora até o momento em que Deus responde a sua oração. Então eu quero trazer um ensinamento muito rápido e eu creio que essa mensagem vai te fortalecer bastante. E no final nós vamos orar, nós vamos pedir que Deus acalme, aquiete a nossa alma e que Ele nos capacite, nos dê muita fé, muita esperança para que a gente suporte as adversidades com alegria. Amém? Antes de começar, eu quero pedir que você se inscreva no meu canal. É muito rapidinho, vamos lá. Só clicar nesse botão inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho. Se você clicar no sininho e depois escolher a opção todas, você vai receber no seu celular os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Aqui eu não falo de religião, eu falo apenas da palavra do Senhor que tem poder para mudar nossas vidas, assim como mudou a minha. Eu que antes era um jovem rebelde, dei muito trabalho para os meus pais, hoje, graças a Deus, estou nos caminhos do Senhor. Eu tenho servido a Ele há mais de 20 anos e eu posso te dizer, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. A minha vida mudou radicalmente. Jesus transformou cada detalhe. E mesmo aquelas áreas da minha vida que eu tinha dificuldade, muitas vezes eu tinha até vergonha de Deus por causa disso, Deus foi lá na ferida e Ele curou e Ele cicatrizou. Até mesmo porque tudo que a gente faz hoje, irmãos, tem um porquê. Nada é por acaso. Tudo é uma reação, geralmente de coisas que aconteceram lá atrás, no passado, principalmente na nossa infância. Então nós somos frutos hoje do nosso passado. Não tem como você desvincular as coisas que foram lá atrás com o que está acontecendo agora. Nós somos uma peça inteira, uma obra inteira. E a Bíblia diz, a Bíblia traz uma promessa de que Deus vai completar a obra que Ele está fazendo em nós. Ou seja, até hoje você colocou a mão, até hoje você resolveu fazer tudo do seu jeito, mas quando você entrega nas mãos do Senhor, você decide andar nos caminhos de Jesus, agora é Ele quem vai guiar os seus passos. E muitas vezes a vontade do Senhor vai ser totalmente diferente da sua. E você muitas vezes, em primeira mão, você vai achar que não está dando certo, que está saindo fora do controle. Mas é exatamente isso. Deus está pegando as coisas para Ele. E agora Ele é que vai conduzir. E tudo que acontecer a partir disso, do momento em que você orar, tudo que acontecer vai cooperar para o seu bem. Para o seu bem. É isso que a Bíblia promete em Romanos 8, 28. Amém? Então nós vamos começar com uma palavra aqui agora. Se você gostar, eu peço que você clique nesse gostei embaixo do vídeo. Isso ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é para toda a família. Ele pode ser recomendado para mais pessoas. Amém? Irmãos, eu quero ler com vocês então uma passagem que está em Eclesiastes, capítulo 11, o versículo 6. Foi escrito pelo rei Salomão, o homem mais sábio que já houve nessa terra, e essa sabedoria que ele tinha não veio dele, veio do próprio Deus. Olha o que ele escreveu em Eclesiastes 11, 6. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que vai acontecer, se esta ou aquela semente produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Olha que ensinamento profundo, irmãos. Isso aqui é uma chave espiritual. Salomão estava dizendo, olha, planta a sua semente de manhã e mesmo quando entardecer, não fique à toa, não pare de plantar. Ele disse, não deixe as suas mãos ficarem à toa, porque você não sabe o que vai acontecer. Se essa semente que você plantou de manhã, ou se aquela outra que você plantou na hora do almoço, à tarde, você não sabe qual delas vai ser boa, vai produzir frutos. Amém? E aí eu te pergunto uma coisa, quanto tempo nós devemos esperar até que os frutos venham na nossa vida? Irmãos, não tem como saber, porque não depende de nós, está fora do nosso controle, não é verdade? Depende do tipo de fruto que você quer, tem frutos que demoram mais a produzirem, depende do tipo de semente, do tipo de solo,
depende do clima, depende de vários fatores. E da mesma forma, irmãos, a Bíblia está nos dizendo hoje que existem vários fatores que podem acontecer. Amém? Como eu te disse, no mundo espiritual está acontecendo uma batalha. A Bíblia fala sobre Daniel, que foi um homem de oração, e ele decidiu fazer um jejum de 21 dias. E no meio desse jejum, as coisas não estavam acontecendo. Ele orava e nada acontecia. E então, no capítulo 10 de Daniel, a Bíblia diz que um anjo apareceu para ele e esse anjo disse: Daniel, não desanime, fortaleça os seus joelhos, fique de pé, porque o Senhor vai falar contigo agora. E Deus disse para ele: olha, enquanto você orou, aconteceu uma batalha espiritual. O inimigo não queria que essa bênção chegasse nas tuas mãos, mas Deus, desde a primeira vez que você orou, Ele já recebeu a sua oração, e é por causa dela que eu vim. Agora chegou o momento, porque Deus deu a vitória nessa batalha espiritual, entendeu? Então, irmãos, aconteceu uma batalha. Desde a primeira vez que ele passou a orar, Deus já tinha recebido. Da mesma forma, nós vamos orar hoje aqui, e Deus vai atender o nosso pedido, Ele vai nos receber. E aí você tem que fazer o quê? Perseverar em oração. Aleluia. Você não pode começar apenas, você tem que ir até o fim. E é aí, irmãos, que vem um outro tipo de batalha. É a batalha no nosso coração, na nossa mente. Por quê? Porque você não vai ver os frutos da noite para o dia. É claro que tem pessoas que recebem a cura instantaneamente. Tem pessoas que recebem uma porta de emprego, uma bênção financeira, a salvação de um familiar instantaneamente. Acontece, irmãos. Eu já recebi muitos testemunhos assim. Inclusive, eu creio que hoje Deus vai curar instantaneamente. Você que está enfermo, doente, você que precisa de um milagre, creia, pode ser hoje. Por que não? Deus é um Deus que nos surpreende, um Deus que faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Mas, irmãos, tem coisas que acontecem em um processo, amém? Certa vez Jesus foi orar por um cego e ele colocou a mão sobre os olhos dele e tirou. E ele perguntou: você está vendo alguma coisa? E ele falou: eu estou vendo pessoas andando, mas é como se fossem árvores, eu não estou enxergando muito bem. E então, novamente Jesus colocou a mão e naquele momento ele começou a enxergar. Ou seja, ele não enxergou instantaneamente, foi um processo. Outro momento, Jesus, ele curou 10 leprosos, mas ele não curou instantaneamente. Ele não disse: vocês estão curados. Ele disse assim, vão se apresentar todos vocês ao sacerdote. Irmãos, enquanto eles estavam indo para se apresentar ao sacerdote, o milagre aconteceu. E o interessante é que naquela época só poderia se apresentar ao sacerdote, aos líderes religiosos, aquele que realmente já estava curado, porque o leproso, ele não tinha vez na sociedade naquela época. O leproso era menosprezado, existia até uma lei no Antigo Testamento que quando alguém avistasse um leproso, ele deveria gritar bem longe, bem distante: é um leproso, amaldiçoado, não cheguem perto dele. E tudo isso acontecia, irmãos. Sabe por que existia essa lei? Porque naquela época não tinha cura para hanseníase, não tinha tratamento. Se uma pessoa chegasse perto de um leproso, ela ia ser infectada, entendeu? Então eles precisavam isolar o leproso, que muitas vezes ficava à margem da sociedade, ficava na pobreza, na miséria. Então, naquele momento, enquanto os leprosos estavam indo se apresentar, eles foram curados. Olha o milagre de Deus. E foi preciso fé. Só que desses 10 leprosos, somente um voltou para agradecer a Jesus. E o próprio Cristo se surpreendeu. E ele falou: não foram 10 os que eu curei? Porque somente um voltou e veio me adorar. Então, irmãos, até nisso eu consigo entender os processos de Deus. Sabe por quê? Tem pessoas que ainda não foram transformadas. Elas querem um milagre, mas o coração delas ainda não mudou. E aí, quando a bênção chegar, sabe o que acontece? A pessoa vai se afastar dos caminhos do Senhor. Quantas pessoas oraram por um casamento e agora estão casadas e não vão mais da igreja, não frequentam mais os cultos, as reuniões em célula, nas casas? Por quê? Porque a bênção já chegou e agora a pessoa se esqueceu de Deus. Irmãos, Deus espera de nós a verdadeira adoração. Ele quer que a gente ame a Ele mais do que a bênção. E se nós amarmos somente aquilo que nós estamos ansiando, se nós buscarmos a Deus somente para receber algo em troca, aí nós não estamos ainda com o coração do jeito que Deus deseja. Amém? Eu sei que o Espírito Santo está falando com muitas pessoas aqui. Essa palavra é para você hoje. Você que
muitas vezes tem buscado tanto milagre, tanto uma bênção, mas você ainda não parou para refletir se isso está sendo um ídolo na sua vida, está sendo um amuleto para você buscar a Deus. Irmãos, uma vez eu estava buscando tanto a Deus por uma namorada, muitos anos atrás. Hoje eu já sou casado com a Thaís, tenho uma família, graças a Deus, abençoada. Mas eu orava tanto por uma namorada para encontrar alguém, que um dia o Espírito Santo puxou a minha orelha e ele começou a fazer eu refletir sobre isso. Você está achando que Jesus morreu na cruz só para te dar um casamento? Irmãos, aquela frase que o Espírito Santo soprou no meu coração, na minha mente, foi muito forte. Eu comecei a refletir realmente, parece que eu estou buscando a Deus só para Deus me dar uma esposa, me dar uma namorada e depois uma esposa. Irmãos, e aí a partir dali eu alinhei o meu coração com Deus. E pouco tempo se passou e eu conheci a Thaís. Aleluia. Então, nós precisamos entender uma coisa, o nosso coração tem que estar alinhado à vontade do Senhor. Porque eu imagino assim, quando você pede uma coisa para Deus, Ele vai fazer de tudo para Ele trabalhar no seu coração em tempo recorde. Então sabe de uma coisa, Deus tem pressa, amém? E nesse meio tempo, Deus está fazendo uma transformação tão grande que talvez você não está percebendo, mas Ele já está te fazendo ser mais paciente, Ele já está te fazendo perseverar, você viver mais em santidade. Quantas coisas Deus está tirando do mundo que estava no seu coração e Deus está te purificando, amém? Então é nesse tempo de dificuldade que Deus faz coisas grandiosas. E quando Ele perceber que chegou a hora, irmãos, pode ter diabo, pode ter tentação, pode ter pessoas resistindo a isso, mas elas não vão suportar. Deus, Ele vai cumprir a promessa dEle, amém? E você tem que estar com o coração aberto para que Deus faça do jeito dEle, que na maioria das vezes é diferente do seu jeito e sempre é melhor do que você imaginava, amém? Para vocês terem noção, irmãos, eu já vi pessoas chegando até mim dizendo que elas estavam esperando uma coisa e Deus fez 10 vezes melhor, mas isso aconteceu depois de um longo período, às vezes demora anos, décadas. Eu já vi testemunhos, irmãos, de pessoas que não viveram para receber o milagre, mas assim que a pessoa morreu, a família inteira se converteu. Então nós não entendemos o trabalhar de Deus. Eu já fui no casamento de um rapaz que, enquanto a mãe dele estava viva, ele estava no mundão. Assim que a mãe dele morreu, ele tomou um choque de realidade, ele se arrependeu, ele foi para a igreja e começou a buscar a Deus. Irmãos, eu fico imaginando, a mãe dele orou até o último dia da vida dela para a conversão do filho. E hoje ele está na presença do Senhor. Eu não desejo, que isso aconteça com você, que você só venha receber os frutos depois da sua morte. Não, Deus quer fazer hoje ainda. Mas, irmãos, tudo está nas mãos do Senhor. E você tem que confiar em uma coisa, que Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Amém? E a promessa do Salmo 37, o versículo 4, é que se você tiver o seu prazer no Senhor, Ele concederá os desejos do seu coração. Então, tenha bom ânimo, creia que Deus é bom, Deus é fiel. No Salmo 126 também diz que aquele que vai caminhando com lágrimas e esperando o fruto da sua semeadura, ele voltará com os feixes nos seus braços e com muita alegria, e ele ficará como quem sonha. Então olha que promessa maravilhosa. Deus deseja fazer isso na sua vida. Amém? Então escreva aqui nos comentários agora: eu creio e espero por um milagre. Ou então, eu creio em milagres. Amém? Isso vai encorajar outras pessoas a acreditarem também no milagre do Senhor. Glórias a Deus. Se você foi tocado por essa palavra, agora nós vamos orar. E eu peço que no final da oração, não deixe de compartilhar esta mensagem. Ela pode atingir tantas vidas, salvar pessoas, famílias inteiras. Irmãos, eu recebi um testemunho hoje, através do meu pai. Meu pai muitas vezes ele compartilha as orações e ele vai enviando nos grupos de WhatsApp e ele vai lançando a semente do Evangelho. E aí uma moça lá da Itália, ela falou que a mensagem tocou profundamente no coração dela. Era exatamente tudo que ela estava precisando ouvir. Irmãos, olha o alcance desta obra. Ela não é minha, ela é do Espírito Santo de Deus, amém? E você pode fazer parte dessa missão, ajudando mais pessoas a conhecerem o Evangelho. Glória a Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos agora e eu quero interceder por você. Aleluia.
Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença neste momento e eu quero Te agradecer por esta palavra. Pai, como falou profundamente aos nossos corações, tem pessoas aqui que precisavam ouvir exatamente isso. Assim como diz a Tua palavra, devemos plantar a nossa semente e não deixar as nossas mãos ficarem à toa, porque nós nunca sabemos de onde virá os frutos. Ó Senhor, meu Deus, nós Te pedimos perdão. Quantas vezes duvidamos do Senhor, quantas vezes perdemos a paciência, quantas vezes, meu Pai, nós pensamos em desistir. Mas hoje o Senhor falou conosco, devemos perseverar, devemos persistir no milagre, devemos continuar acreditando que o Senhor é bom e que as suas misericórdias duram para sempre. Ó meu Deus, nós estamos plantando sementes aqui e entregando nas Tuas mãos. Pai, cada pedido de oração, cada pessoa que agora está apresentando ao Senhor em oração, receba, meu Pai. A Tua palavra diz que muitas vezes não temos porque não pedimos. E quando pedimos, pedimos por motivos errados, para gastar somente em nossos prazeres. Senhor, quantas vezes nós agimos exatamente assim? Nos ajude, Senhor, a orar de forma espiritual, orar com o coração maduro, disposto a receber aquilo que o Senhor tem para nós, a receber a Tua vontade, não a nossa. Ó, meu Deus, nos ajude a fazer a Tua vontade até o fim. E desde já nós Te agradecemos por tudo que o Senhor já fez e ainda irá fazer em nossas vidas. Ó Senhor, meu Deus, eu oro neste momento por cura. Em nome de Jesus eu Te peço, cura esta mulher, cura da cabeça à planta dos pés, cura este homem também. Todos, meu Pai, que estão com dores de cabeça, dores de coluna, dores no corpo inteiro. Ó, meu Pai, quantos agora receberam um diagnóstico do médico e eles estavam esperando no homem, no ser humano, mas agora, meu Pai, estamos colocando diante de Ti e entregando nas Tuas mãos esse relatório, crendo que Tu és o médico dos médicos. Jesus, eu Te peço agora, cura todas essas pessoas. E eu repreendo também toda enfermidade de origem espiritual. Está repreendido em nome de Jesus. Toda opressão maligna, tudo que vem do inimigo contra a nossa vida, está repreendido em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor, a Tua palavra diz que o nome de Jesus está acima de todo nome. E eu creio que hoje Ele está acima da nossa enfermidade, acima dos nossos problemas, acima de tudo que vem contra nós. E é em Teu nome, Jesus, que nós tomamos posse e já Te agradecemos por esta palavra de hoje e que o Senhor nos abençoe nas próximas orações e todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Hoje eu vou fazer uma oração poderosa por você. Eu quero interceder pela sua causa, pedindo que o Senhor restaure o seu casamento, a sua saúde física e espiritual, e que o Senhor te dê forças para que você se levante e recomece a sua caminhada com a certeza de que o seu socorro está em Deus. Amém? E para isso nós vamos meditar no Salmo 121. É um dos salmos mais lindos escritos pelo rei Davi, e que ele expressa toda a sua confiança e a sua segurança em Deus. Eu tenho certeza que essa mensagem vai te fortalecer bastante, porque nós vamos ler todo o Salmo 121 e depois eu vou explicando para você cada versículo, passo a passo, e assim nós vamos buscando ao Senhor em oração. Amém? Então eu vou começar lendo para você o Salmo 121 e depois nós vamos começar explicando cada versículo deste salmo. Começa assim, ó. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, olha que salmo maravilhoso, não é verdade? Aqui no versículo 1 e no versículo 2 diz assim, ó:
Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Irmãos, Davi escreveu esse salmo logo depois que ele soube que o profeta Samuel tinha morrido. Eu não sei se você sabia disso, mas Samuel era o último grande amigo do rei Davi, que ainda estava vivo, e nesta oração Davi então se volta para o Senhor como o único auxílio que lhe restou. Por isso o Salmo 121, ele pode ser usado por nós também para renovarmos a nossa fé e pedirmos proteção a Deus, pedirmos o seu auxílio, principalmente quando a gente se sente sozinho na caminhada. Eu não sei se você tem se sentido sozinho ultimamente, mas eu creio que esse salmo vai falar com muitos de vocês. E se nós prestarmos atenção na primeira parte dessa passagem, nós vamos notar que Davi estava aflito, porque ele havia acabado de perder uma pessoa que, além de ser muito querida para ele, era muito importante para o reino de Israel. Nós sabemos que naquela época, apesar do Senhor ser o verdadeiro Deus de Israel, havia muita idolatria, muito paganismo em meio àquele povo. Os adoradores de Baal e de outros falsos deuses, eles sempre subiam as montanhas para cultuar e fazer sacrifícios aos seus deuses. E por isso Davi, ele levantou seus olhos para aqueles montes e ele se pergunta qual entidade poderia vir para socorrê-lo. E imediatamente Davi, ele confirma: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ou seja, Davi estava decretando: eu não vou me vender, eu não vou negociar os meus valores, a minha crença, a minha fé no Deus verdadeiro. Eu vou continuar servindo ao meu Deus nos momentos bons e nos momentos difíceis. E Davi não somente fez essa declaração da boca para fora, mas ele confiava realmente que Deus viria socorrê-lo, que Deus estava no controle, que Deus não o deixaria naquele momento tão difícil. E da mesma forma, meu querido irmão e minha irmã, nós podemos olhar para os montes da nossa vida, aqueles problemas que parecem intransponíveis, insuperáveis, e nós podemos fazer essa declaração de fé. No momento de dor, no momento de sofrimento e desespero, nós podemos contar com a ajuda do Senhor, porque Ele é o Deus acima de todos os outros. Ele é o Deus verdadeiro, Ele é o único capaz de trazer a cura e a restauração que tanto precisamos. Amém? E outra coisa importante que nós aprendemos com Davi neste salmo é que Deus é fiel e Ele nunca nos abandona. Como vimos, Davi estava muito triste pela morte do profeta Samuel, o seu grande amigo e líder espiritual do reino de Israel. Então ele estava muito aflito por estar sozinho, mas ao mesmo tempo ele confiou que Deus cuidaria de tudo. Amém? Então agora eu quero fazer uma oração por você que se sente sozinho e depois nós vamos continuar com essa passagem linda do Salmo 121. Mas antes eu quero orar por você, você que está mal, você que ultimamente se sente tão vazio, talvez você more sozinho, eu não sei, mas o que me vem no meu coração é que há muitas pessoas carentes se sentindo solitárias. E eu já passei por isso há muitos anos atrás. Teve uma época que eu morei durante 3 anos em Belo Horizonte e tive vários momentos assim, momentos em que eu não tinha ninguém por perto, eu não tinha um amigo, eu não tinha o meu pastor, e foi um período em que eu fiz um seminário de teologia, mas foi um período também maravilhoso, onde eu experimentei a bondade de Deus, a fidelidade, e hoje quando eu olho para trás eu percebo o quanto Deus estava presente. Parecia que não, quando eu estava vivendo esse momento de angústia, de solidão, de carência, eu não tinha uma namorada, eu não tinha previsão do que seria o meu futuro, mas eu confiei totalmente em Deus. Hoje eu tenho o meu ministério, eu tenho o meu casamento, eu vejo que Deus cuidou de tudo e que tudo realmente tem que acontecer no tempo do Senhor. Não pode ser no meu jeito e nem no meu tempo. Então eu quero orar por você agora. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento em que decidimos meditar na Tua Palavra e orar em cima do Salmo 121. Meu Pai, eu te peço que o Senhor derrame das Tuas bênçãos sobre nós, que a Tua presença, Pai, esteja acima de toda dúvida, de todo medo. Pai, eu oro por essa pessoa agora, essa pessoa que se sente sozinha, cansada, Pai, de lutar, muitas vezes com medo do futuro.
Senhor, nós olhamos para os montes e nós dizemos: o Senhor é o único e verdadeiro Deus. O Senhor é aquele que nos socorre. O nosso socorro vem do alto, porque as pessoas não podem fazer nada por nós. As pessoas prometem as coisas e não cumprem. Senhor, mas nós estamos aqui com os nossos olhos voltados para Ti. Te pedimos, meu Pai, derrama do Teu amor, da Tua presença, que nos consola, que nos fortalece, porque tudo posso naquele que me fortalece. Se o Senhor é por nós, ninguém será contra nós. Oh, meu Pai, nos ajude a confiar em Ti, nas Tuas promessas. E eu tenho certeza, Pai, que se o Senhor nos fortalecer, nós sairemos dessa muito melhores, muito mais capacitados. Em nome de Jesus, meu Pai, tira toda a solidão, todo o vazio, toda a tristeza na alma, Senhor. E que os nossos olhos possam se voltar para Ti a cada momento. Em nome de Jesus, que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos continuar então. Agora nós vamos ler o versículo 3 e o versículo 4. Olha o que Davi disse. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Aleluia. Irmãos, aqui nós vemos que o salmista Davi não tinha dúvidas de que mesmo depois de perder o seu conselheiro, o Senhor não permitiria que ele tropeçasse na condução da sua vida e do reino de Israel. E do mesmo modo, você e eu podemos ter a certeza de que nós nunca estaremos sozinhos e de que Deus sempre vai nos ajudar. Amém? A Bíblia nunca disse em momento algum que a nossa vida seria fácil, mas sim que todo o nosso esforço valerá a pena no final das contas. E foi por isso que Jesus disse: nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, irmãos? Então Jesus disse que nós vamos passar sim por momentos de lutas terríveis, por aflições, mas tenham bom ânimo. Irmãos, quando a gente tem bom ânimo, ou seja, quando a gente é otimista, quando a gente busca enxergar o lado bom das coisas, isso nos fortalece diante das aflições. E o salmista aqui está nos garantindo que o Senhor é o nosso protetor e que Ele se manterá alerta 24 horas por dia para cuidar dos nossos passos. Então, meu irmão, coloque a sua confiança na promessa de que o Senhor Jesus, Ele não vai te deixar na mão, Ele não vai ficar desatento a nada. A Bíblia conta certa vez que os discípulos estavam no barco com Jesus e então de repente veio uma tempestade tão forte e os discípulos eles se depararam com Jesus dormindo na proa do barco. Irmãos, naquele momento eles se desesperaram e eles então foram correndo ali chamar Jesus, porque eles falaram: Mestre, o Senhor não se importa, nós estamos aqui quase morrendo. E Jesus naquele momento se levantou e Ele acalmou aquela tempestade. E no final Ele disse: homens de pequena fé. Por que Jesus disse isso, irmãos? Porque Jesus queria que aqueles homens usassem a autoridade que Deus já tinha lhes dado. E nós muitas vezes estamos passando por lutas, estamos sofrendo e a gente acha que o Senhor não está fazendo nada. Na verdade, Ele está olhando por nós. Ele está confiando que nós vamos ser fortes, valentes, que nós vamos aguentar o tranco, que nós vamos enfrentar essa tempestade de cabeça erguida e com fé no Senhor. E quando nós buscamos ao Senhor, Ele vem ao nosso socorro. Então, meu irmão, você que está passando por lutas, você precisa acreditar que o Senhor está com você. Amém? Glória a Deus. Então agora nós vamos fazer mais uma oração antes de continuarmos lendo esse salmo. E eu tenho certeza que o Senhor está avivando a nossa fé. Muitos de vocês já estão começando a perceber uma mudança, porque é isso que a palavra de Deus faz. Ela tira a gente daquele estado de pessimismo, de desespero, e ela nos leva à fé verdadeira, à fé em Jesus. Aleluia. Então vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, eu quero Te agradecer porque o Senhor é aquele que nos fortalece, que enche o nosso coração de fé. E eu Te agradeço, Senhor, porque o Senhor é quem muda o nosso coração. Quantas vezes, meu Pai, eu estava desesperado, angustiado, mas eu fui até a Tua presença e o Senhor me fortaleceu, o Senhor renovou as minhas esperanças. Por isso eu Te peço agora, Senhor, renova a fé desse irmão e dessa irmã. Não deixe eles serem afogados pelos problemas,
pelas mágoas, pelas lutas, Pai, do dia a dia. Não deixa o inimigo cegá-los através das preocupações, da ansiedade, mas que eles venham confiar que o Senhor é o Deus que acalma a tempestade, que para o mar. Senhor, em nome de Jesus, eu venho interceder por essas pessoas agora que ainda não estão conseguindo orar. Jesus, coloca a tua mão sobre essas vidas, Senhor. Coloca a tua mão, Jesus, de poder e acalma essa tempestade agora. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vocês estão acompanhando junto comigo aí? E não se esqueça, depois que a gente terminar essa oração, eu quero pedir de coração para você compartilhar. Lembre de pelo menos 1, 2, 3 pessoas em que você pode divulgar no Facebook, no WhatsApp. Eu tenho certeza que o Senhor vai te usar também. Amém? E agora nós vamos ler o versículo 5 e o versículo 6. Olha o que o salmista Davi disse. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. Amém? Você realmente acredita que o Senhor é o teu protetor, a tua sombra que o protege à direita? Então, meu irmão, saiba que nos momentos mais difíceis da sua caminhada, o diabo ele vai tentar sim, ele vai sussurrar no seu ouvido para que você confie em si mesmo, para que você siga o seu coração. E ele vai usar a sua fragilidade também, porque nos momentos de dor, de sofrimento, a gente fica realmente debilitado, com a guarda baixa, a gente fica mais sensível. Muitas vezes o inimigo vai tentar usar pessoas para nos desencorajar. Muitas vezes a gente vai ficar abatido, achando que é o nosso fim, que é a nossa derrota. Mas isso é uma mentira. Porque assim como Deus prometeu a Davi que seria o seu protetor, o seu guardião, o Senhor está com você também, irmão. Porque Deus não te trata de acordo com seus pecados. Muitas vezes a gente acha que Deus não está com a gente porque a gente tem muitas falhas, a gente erra muito, mas a Bíblia diz no Salmo 103 que o Senhor não nos trata de acordo com os nossos pecados. Ele sabe que nós somos pó, Ele sabe que nós somos frágeis, mas Ele tem compaixão de nós, assim como um pai tem compaixão dos seus filhos. Então creia, o Senhor está na sua história, porque tudo é pela graça, irmãos, ninguém merece nada. A salvação é pela graça, o favor de Deus é pela graça, a bondade, o amor, a fidelidade, tudo isso é algo que nós não merecemos, mas é algo que foi conquistado por nós lá na cruz do Calvário, quando Jesus entregou a sua vida para morrer pelos pecadores. Então, se você se arrependeu dos seus pecados e você anda com Jesus e você crê nele como seu Salvador, então a proteção de Deus está sobre você. Amém? Então Jesus disse sim que a gente passaria por momentos de tribulação e nós vemos que Davi não foi diferente. Mas se nós confiarmos em Deus, nós temos uma certeza, uma paz que este mundo não conhece, uma certeza de que tudo vai ficar bem, de que o Senhor está nos protegendo, Ele é a nossa sombra, à nossa direita. E Ele disse aqui que o sol pela manhã não vai queimá-lo e nem a lua de noite. Então, não há nada que aconteça conosco que possa nos prejudicar, somente reverter para a nossa bênção, para o nosso favor. A Bíblia diz que o Senhor faz com que todas as coisas contribuam para o nosso bem. Então, meu irmão, confie, tudo vai cooperar para o seu bem. Amém? E vamos fazer mais uma oração antes de nós continuarmos. E agora eu quero orar por você que se sente debilitado e que precisa sentir essa proteção de Deus ao seu lado o tempo todo. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero colocar diante de Ti a vida desse irmão e dessa irmã que tem se sentido fraco, debilitado, não tem forças para orar sequer, Pai. Oh Deus, esteja ao lado dela o tempo todo, Pai. Proteja essa pessoa, esconde ela do inimigo, Senhor. Que o inimigo não venha encontrá-la, nem a sua casa, nem a sua família. Em nome de Jesus, Pai, nos proteja, Pai. Esteja conosco o tempo todo. E que quando o sol vier sobre a nossa cabeça, Pai, que ele não venha nos queimar, Pai. Que o Senhor possa nos guardar das provações e que nada seja prejudicado, nada seja perdido. Em nome de Jesus, Senhor, traz essa confiança que Davi tinha, a confiança da Tua proteção, do Teu cuidado. Nós carecemos das Tuas misericórdias, Senhor, e nós precisamos que o Senhor nos carregue no colo, porque muitas vezes é difícil, Pai.
Como é difícil, Senhor, nós suportarmos as lutas e provações. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude a cada dia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ler o penúltimo versículo do Salmo 121, o versículo 7, em que Davi disse assim, ó: O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. Você já percebeu que em diversos momentos aqui no Salmo 121 nós lemos a palavra protetor se referindo a Deus? Por que será que essa palavra se repete tanto? É porque Davi estava reafirmando isso para ele mesmo e ele queria que essa verdade também estivesse gravada na nossa mente. Ele queria que nós soubéssemos que não existe outro capaz de nos guardar, de nos proteger. Então, se você é daquelas pessoas que busca proteção na religião, em crucifixos, em rosários, amuletos, imagens, santos, pastores, azeite ungido, tanta coisa, né? Vela, guru espiritual ou qualquer outra coisa que não seja o próprio Deus. Então, meu irmão, você precisa rever as suas crenças, porque só serão salvos aqueles que entregarem verdadeiramente as suas vidas para Jesus e depositarem a sua confiança nele. Amém? Eu citei aqui várias coisas que as pessoas colocam a sua confiança, mas nós devemos entender que nada pode nos dar a verdadeira proteção, porque a Bíblia diz que se o Senhor não proteger a nossa casa, em vão serão os guardas, as sentinelas. A Bíblia diz que é o Senhor quem nos guarda e nos protege de todo mal. Então, meus irmãos, saibam disso. Ainda que você seja atingido muitas vezes, ainda que você passe por lutas, quem guarda a sua vida é Deus. O diabo não pode tomar, as pessoas não podem tomar, é Deus quem te protege e Ele sabe o tempo certo de tudo acontecer na sua vida. Não adianta você ficar querer se defendendo também. Deixa que Deus te defenda, que Ele defenda a sua causa. Amém? Como lemos nesse versículo 7, o Senhor o protegerá de todo mal, o Senhor protegerá a sua vida. Glória a Deus. Então, antes de irmos para o último versículo, eu quero fazer uma oração agora por você, pedindo que o Senhor proteja a sua vida. Eu creio que muitos de vocês estão sendo ameaçados por problemas, por lutas, por pessoas que muitas vezes não desejam o nosso bem, mas isso não importa, porque nós vamos clamar pela proteção de Deus agora. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu quero te agradecer e eu quero te pedir, Pai, proteção. Deus, proteja a nossa casa agora. Proteja, Senhor, de todas as pessoas más intencionadas, pessoas que não têm bondade, que ficam com inveja, falando mal. Senhor, livra-nos, Senhor, dos invejosos, dos interesseiros, pessoas que não querem o nosso bem. Guarda a nossa casa com os teus anjos, Senhor. Que o sangue de Jesus nos proteja de todo mal e de toda acusação do diabo. Senhor, eu creio, grandes coisas o Senhor tem preparado para nós e nós não vamos retroceder mais, Senhor. Nós vamos continuar avançando e mesmo que a gente seja muito abençoado, Pai, nós não vamos nos esquecer da Tua bondade e fidelidade. Nos ajude, Senhor, a sermos fiéis para que estejamos sempre debaixo da Tua proteção. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, vamos ler o versículo 8, em que o salmista Davi disse assim, ó: O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém? Então aqui nós temos a prova definitiva de que Deus vai nos guardar em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Aqui também afirma que o Senhor tem todo o poder e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E isso não quer dizer, irmãos, que um cristão não vai passar por situações difíceis, como uma doença, talvez um acidente, uma crise no casamento, um problema financeiro ou até mesmo a morte de um ente querido, como aconteceu com o próprio Davi. Será que todos esses problemas significam que Deus perdeu o controle da situação? De jeito nenhum. Deus permite que essas coisas aconteçam para que nós nos aproximemos dele, para que a gente seja moldado à imagem e semelhança de Jesus. E o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, o versículo 38 e 39. Eu quero ler para você e depois nós vamos fazer uma oração agradecendo, e desde já eu quero agradecer a vocês que estão comigo até agora. Ele disse assim, ó:
eu estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Olha que mensagem maravilhosa, né, irmãos? Deus é bom, Deus é justo, Deus é fiel o tempo todo e nada pode nos separar do seu amor que foi revelado lá na cruz e com a ressurreição do seu Filho Jesus. Então, seja como Davi, irmãos, tenha certeza de que existe um Pai que caminha ao nosso lado o tempo todo e que principalmente nos protege de todas as ameaças desta vida. Amém? Então agora feche os seus olhos e vamos fazer uma oração para a gente encerrar, mas que seja uma oração de todo o coração. Eu tenho certeza que o Senhor vai ouvir o nosso clamor. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença para Te agradecer por mais uma oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, de buscarmos ao Senhor em oração. Oh, meu Pai, quantos de nós aqui nos sentimos sozinhos e não temos ninguém em quem confiar. Pai, ninguém para estender a mão para nos socorrer. Por isso, Senhor, nós levantamos nossos olhos para o monte e nós clamamos pela Tua misericórdia, pelo Teu favor, a Tua graça. Senhor, fica ao nosso lado, Pai. Nós somos falhos, somos pecadores, mas nós clamamos a Ti, Pai, para que o Senhor cuide dos nossos passos e nos conduza nos caminhos eternos. Te pedimos força também, Senhor, para vencer as aflições que surgem na nossa vida, que o Senhor nos dê bom ânimo para enfrentar e suportar os desafios e que o Senhor não deixe que a gente acredite na mentira de que nós estamos sozinhos, de que nada vai dar certo. Tudo isso é mentira do diabo e nós repreendemos agora em nome de Jesus. Nos ensina, Senhor, a confiar no Teu poder, na Tua misericórdia, para que nos dias ruins, meu Pai, a gente possa olhar para o alto e a gente possa encontrar o nosso socorro, e a gente possa olhar para o lado e a gente possa ver que o Senhor é a nossa sombra, a nossa direita. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos capacite e que, independente das circunstâncias, nós estejamos sempre adorando ao Senhor e que a gente possa estar sempre declarando o quanto nós Te amamos. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus.